Bom, amigos, sejam bem-vindos para essa feira aqui. Zé Porto, uma grande influência na minha carreira. Era não, ainda sou, vai, fã dele desde a época da ginástica, que é sempre o que eu lembro quando eu vejo o Zé. Grande fera do planejamento, uma referência para mim. Obrigado demais por topar participar, Zé. Imagina, Rafa, obrigado você pelo convite, prazer estar aqui. Estou acompanhando aí essa jornada de conteúdo dos Revival dos Estrategistas e uma honra fazer parte dessa turma. Bom demais ter ti aqui também, amigo. E aí, só porque eu já conheço um pouco mais da sua carreira, eu queria que você contasse um Sim, pouco dela também, desde a claro. FNASC e tudo mais, anteriormente, e também sobre hoje na Mazomaná, como é que estão as Sim. coisas e tudo mais. Sim. Bom, sou formado em administração, comecei minha carreira em cliente, trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, umas consultorias menores, e aí fui para a Finasca em 2005, parece que faz 20 anos atrás, faz uma vida. E fiquei 12 anos na Finasca, entrei como gerente de estratégia e fiz toda a minha carreira de planejamento, minha carreira em publicidade, foi lá, foi minha grande escola, né, cheguei até. Então enfim, evoluindo na carreira lá dentro como planejamento, virei diretor de planejamento e passei a liderar o planejamento todo da agência por alguns anos. No final, eu também estava. Isso foi 2016 que eu saí, 2015, 2016. A gente estava nesse momento também das áreas de conteúdo começando a surgir dentro das agências, né? Então, as marcas com uma demanda muito grande de produção de conteúdo para redes sociais. A gente tinha uma estrutura de conteúdo que foi crescendo dentro da agência. E aí a gente estruturou isso para debaixo do planejamento na época também, né? Hoje essa área continua, muitas vezes ela é independente, às vezes ela está dentro do planejamento, e a gente estruturou dentro do planejamento. Então, eu liderava essas duas frentes, e fiquei durante muitos anos também atendendo lá Google e YouTube, né? E fiquei muito próximo desse cliente. E aí, no final, fui convidado para ir para o Google. Eu entrei trabalhando com o YouTube, né, assim, na área de B2B, então na área de vendas. Era um projeto de estratégia de marca dentro do YouTube, né? Era um projeto que chamava global, que chamava Brand Lab, que ia ser lançado no Brasil. E a ideia era no momento que o YouTube também estava crescendo, e as marcas usavam muito o YouTube como um repositório de vídeos de 30 segundos que eram feitos para televisão. Então, o objetivo do projeto era educar o mercado, tanto a agência quanto clientes, de como usar a plataforma de uma maneira mais estratégica para construir marca, e para gerar também leads, né? Tinha a gente usava um pouco o sistema de brandformance, né? Que era para construção de marca e para performance. Então, eu passei 3 anos nesse projeto, que foi muito legal, e aí trabalhei com grandes clientes, e com todas as agências, né? Então, trabalhando em desafios específicos, em briefings específicos, construindo junto com a agência e cliente estratégias das campanhas para dentro do YouTube e ajudando eles a pensar também conteúdos específicos para o YouTube. A gente estava também no começo da Creator Economy, assim que começou a bombar, então também tinha um trabalho aí de ajudar as marcas a se aproximar dos creators, a colaborar e co-criar com eles. Depois disso, dentro do Google, eu fui para o marketing, aí para a área global, né? O time de vendas, esse projeto era Brasil, e depois eu fui para o marketing América Latina e cuidei de marca, conteúdo para América Latina. A gente tinha uma espécie de agência criativa dentro do marketing para América Latina, então mídia, social, tinha um time criativo mesmo, e a gente cuidava aí de alguns projetos institucionais. Então aí tive essa experiência cliente, né? Mas com esse olhar assim também meio cuidando da agência dentro do marketing e cuidando de alguns projetos institucionais de Google e YouTube aí como marca. E saí do Google em 2023, faz 2 anos, naquela primeira leva de layoffs, toda essa área foi desmontada globalmente, né? Assim, essa área mais criativa, estratégica, então teve um foco muito grande em manter as áreas de marketing de produto. E aí eu resolvi tirar um tempo, né? Eu tirei um tempo para estudar, para pensar. Foram 8 anos, né,
em plataforma, você sabe, você trabalhou na Meta, é muito intenso, então parece que a gente fala isso de agência, né? Que em agência um ano são 7 anos, ano de cachorro, mas nessas plataformas também é muito intenso, né? Uma lógica muito da eficiência, da performance, da avaliação e tal. Então, assim, foi um momento assim de detox mesmo, assim, no bom sentido, porque precisava reconfigurar um pouco a cabeça. E no final do Google, nos últimos 2 anos, eu estava muito próximo de projetos ligados a ESG, né? Então, a marca institucional tinha uma pauta muito grande de diversidade, de inclusão, um pouco de sustentabilidade, principalmente porque essas marcas, né, têm um telhado de vidro muito grande, a gente vem vendo isso, né, com bastante intensidade. Então, os projetos de marca institucional estão muito ligados a mostrar a responsabilidade dessas marcas, né, do Google e do YouTube como marcas que devolvem, né, e que causam impacto positivo para a sociedade onde elas atuam. Então, estava muito conectado com essa pauta, estava muito interessado, e aí quando eu saí, eu fui estudar mais, né, eu fiz uma especialização, uma espécie de MBA, em ESG na Sampo, e foi muito legal porque eu comecei a. Então, eu mergulhei nesse assunto, fui estudar coisas, né, que no Google não tinha tido contato, mas principalmente de governança, de impacto, ambiental mesmo, né, que era uma coisa que a gente tinha pouco lá. E entrei para essa comunidade, né? A Sampo é muito legal, não sei se você conhece, mas é uma escola que também valoriza muito o networking, a criação de comunidade, assim. Então, entrei para uma turma muito legal, assim, de ESG, que a gente troca muito até hoje. E nesse meio tempo, eu tinha me dado um tempo assim de um ano, né? Então, quando deu uns 6, 7 meses, surgiu um convite para a Amazon Maná, que é uma startup de impacto da Amazônia, fundada pelo Marcelo Salazar, que mora em Altamira, então a sede da empresa é em Altamira. Eu já vou contar um pouco mais dela, mas nesse momento que eu estava assim, finalizando o curso, é um ex-chefe meu do Google, gringo, que já tinha saído do Google antes. Ele virou investidor de startup e estava investindo nessa startup que estava num momento precisando de sair do papel e de alguém que tocasse a operação com uma cabeça muito assim de estratégia, de marca, e que ajudasse a tocar essa operação e que tivesse uma visão de mercado, né? E aí eu achei que tava, era uma sintonia muito, uma mensagem muito clara do universo, assim, né, pouco cifrada, tava muito clara. Eu falei, putz, não tem como dizer não, né? E aí fiz, enfim, uma rodada de conversa com outros investidores, ainda tava numa fase de investidor anjo, né? Então, o Esteban, outros investidores, com o Marcelo, fundador, e alguns outros fundadores. E aí eu achei que seria uma experiência incrível e como tem sido mesmo. Então essa um pouco tem sido a minha trajetória, né? E aí, já engatando e te contando um pouquinho mais da Amazon, a Amazon ela surge de uma visão assim do Marcelo e o Marcelo ele liderou o escritório do ISA, do Instituto Socioambiental, que é a maior ONG brasileira para sustentabilidade na região, no Pará, na região de Altamira, e principalmente ajudou na definição e na criação desses arranjos comerciais às comunidades indígenas daquela região, né? Então, e ele chegou a um lugar onde o trabalho no terceiro setor chegou num limite, né? Assim, para gerar impacto de fato para essas comunidades. E por que o foco nessas comunidades, né? Essas comunidades elas estão ajudando a manter a floresta em pé, né? Elas estão sendo constantemente assediadas por mineração, por desmatamento, por agropecuária. E são elas que estão ali, elas servem como um monitoramento constante, né, assim, das áreas preservadas, né? Então, onde tem comunidade ativa, né, assim, a gente tem floresta em pé. E, ao mesmo tempo, você tem as novas gerações dessas comunidades, elas acabam sendo seduzidas pela contemporaneidade, né? Você tem a produção dos ingredientes amazônicos, né? Tem uma série de dificuldades, é pouco valorizada. Então, você tem uma segunda, aí uma geração mais recente, querendo fazer outras coisas, às vezes indo para a cidade, ou, enfim, cedendo a essas pressões, né, dessas atividades ilegais. E tem
uma onda de novos negócios da sociobioeconomia, que a Amazon se insere, que é justamente para gerar valorização, não só econômica, mas uma valorização cultural, desses produtos da sociobioeconomia, né, desses ingredientes e das possibilidades que eles trazem, justamente para resgatar aonde está se perdendo essa conexão com essas práticas ancestrais, com a produção que, né, esses povos têm, para manter esses povos na floresta, né, e com dignidade, com melhora da qualidade de vida, com melhora do bem-estar. E aí a gente está falando não só de populações indígenas, mas de quilombolas e ribeirinhos também, né? Então, você tem aí uma primeira geração de negócios que está na Natura, né, assim, que são essas empresas que valorizam as comunidades, compram das comunidades, pagam royalties para as comunidades, e tem surgido novos negócios que trazem essas comunidades para dentro do negócio, né, com o objetivo de ir um passo além, né, assim, do que a Natura e outras empresas vêm fazendo. Então, a gente tem 10% do capital da empresa reservado para associações de comunidades. Então, assim, as principais comunidades com quem a gente se relaciona são sócias da empresa. Então, se a gente virar um negócio bilionário, tomara que sim, isso vai ser retornado para eles na mesma medida, né? Assim, eles não vão só receber royalties. E, enfim, então tem outros negócios que também colocam essas comunidades no centro. A gente tem uma líder comunitária ribeirinha, que é a Raimunda Rodrigues, que é uma sócia fundadora. Ela fica na comunidade Rio Novo, lá perto de Altamira. É em Altamira, né? Mas é no município de Altamira, mas são 12 horas de voadeira, de viagem, mas porque Altamira é o maior município do Brasil, né? Engloba uma área territorial muito grande. Mas, enfim, a comunidade fica lá em Rio Novo, onde a gente tem uma mini usina de processamento desses ingredientes e ela lidera essa mini usina, né? Então, a Amazon nasce desse lugar de ajudar a transformar a economia da floresta, né? E potencializar é, o que sai da floresta, né? Valorizando não só economicamente, mas culturalmente. E, e aí a gente tem algumas frentes de atuação, né? Então, a partir dos ingredientes, o modelo de negócio e o que a gente se propõe a fazer, ele está baseado no território e nas suas potencialidades, né? Então, o que que o território tem de potencial? São os ingredientes, para isso ser mais viável, ingredientes secos e processados de alguma maneira, né? Porque isso faz com que o transporte e a validade e a conservação dos elementos naturais que tornam eles ricos para a saúde se mantenham, né? Então, secos, multi-ingredientes, né? Então, assim, essa ideia, sair só dessa lógica do açaí e do cacau, porque isso é um pensamento de monocultura. Monocultura é um pensamento industrial que está atrelado ao agronegócio mais tradicional, que desmata, né? Então, quando você pensa multi-ingrediente, você está falando a gente está falando também de valorizar e mostrar o potencial de outros ingredientes, né? Você tem, a gente tá, nós temos uma cadeia de 14 ingredientes. Então, cupuaçu, castanha, tem o cacau e açaí, tem graviola, tem murici, tem camu-camu. Então, são outros é, produtos da floresta com alto potencial nutricional, né, que começam a ter já alguns estudos científicos mostrando essa funcionalidade desses ingredientes, que tem potencial de ser novos açaí, de ser novos cacaus, mas com esse pensamento de não monocultura, mas de multicultura, né? E aí, um parênteses, assim, a gente, um dos advisors da Amazon é o Edu Neves, né? O Edu Neves, ele é um arqueólogo da USP, especializado em Amazônia, super, assim, conhecido nesse ambiente, com livros lançados, e ele faz arqueologia na Amazônia. Recentemente, a pesquisa dele tomou uma outra proporção, porque ele fez uma parceria com a National Geographic, que disponibilizou para ele uma tecnologia que se chama LiDAR, né? Que eles passam um raio-x
na Amazônia, e aí você consegue ver, mesmo nas áreas onde tem floresta em pé, o que está embaixo, né? E aí eles começaram a identificar essas é, estruturas de cidades, de civilização de milhares de anos, né? Então a floresta ela está habitada há milhares de anos, né? E a floresta que a gente vê hoje, ela é fruto dessa interação do homem com a natureza, né? Ela não brotou do nada. E a Amazônia tem algo como 16 mil espécies diferentes. Só que você tem 227 espécies que eles chamam de hiperdominante. Então, ao longo dos milhares de anos, né, nessa interação homem-natureza, foi se descobrindo quais são os ingredientes, as árvores, os frutos que mais fazem bem, têm alguma utilidade, e o homem foi manejando, né, né, a humanidade foi manejando essa floresta e produzindo o que a gente vê hoje. Então, a floresta, o que eles falam a Amazônia é a maior agrofloresta do mundo, né? Porque ela simplesmente não brotou, ela foi, ela foi pensada, né? Assim, a predominância de determinadas espécies foi pensada e tem um porquê. E então, fecha o parênteses sobre isso. Então, voltando para o nosso modelo de negócio, a gente tem, então, a partir do território, os ingredientes, são essa cadeia de 14 ingredientes, que a gente criou uma marca B2C para a Amazon, para criar produtos próprios para nutrição funcional, produtos premium, para justamente de alta qualidade, com altos benefícios para a saúde, né? Esse primeiro produto é um shake proteico com esses 14 ingredientes, é antioxidante, é, tem alta proteína, é vegano, enfim, uma série de benefícios para o organismo. A gente tem aí uma outra esteira de produtos para ser lançada. E essa, com essa marca, a ideia é a gente mostrar que é possível fazer coisas de alto valor com produtos da Amazônia, né? A segunda frente esses mesmos ingredientes a gente vende para empresas que estão interessadas em substituir ingredientes dos seus produtos ou criar novos produtos com ingredientes da Amazônia a partir de cadeia sustentável. E a outra frente os territórios, eles têm muito potencial de emissão de crédito de carbono, né? Ou de outros mecanismos de pagamento por serviço socioambiental. Então, é, a gente presta serviços ou para as comunidades que querem emitir seus créditos de carbono, isso gera mais renda para a comunidade, que subsidia a produção de ingredientes, melhora a produção de ingredientes, ou a gente trabalha com desenvolvedoras de crédito de carbono que querem desenvolver créditos de carbono a partir de comunidades, mas precisam desse pé no chão lá na floresta, né? E então, porque existe o carbono hedge, que é o carbono de áreas não desmatadas, né? Então, o crédito vem do desmatamento evitado. Então, a gente atua nessas três frentes, que parecem três modelos de negócio diferentes, mas na verdade eles têm como ponto de partida o território, as comunidades e tudo que elas podem oferecer. E uma coisa alimenta a outra, né? Então, Pois é, bom demais saber que tem o B2B e o B2C. E aí a primeira coisa que eu, será que é Natura, é cliente também? Mas como é que é o percentual, pelo menos, se você puder contar, sabe, da renda B2C e B2B hoje? hoje a gente está 50-50, né? Porque os projetos de carbono eles têm um tempo de maturação, né? Para realmente você emitir e vender os créditos de 3 a 4 anos, né? Então a gente tá implementando alguns projetos para fazer essa emissão. Então a gente tem o produto e essa venda B2B de ingredientes, e a gente inclui nesse B2B também consultorias que a gente faz para essas empresas que estão querendo ter cadeias mais sustentáveis. Hoje a gente está 50-50, mas quando a gente passar a ter os créditos de carbono, isso vai ser muito maior, né? Vai ser provavelmente 70-30 essa frente. E outra coisa é que o nosso produto é um produto, como a gente compra de comunidade, com preço premium, produtos que têm de comunidades específicas, a gente tem uma margem muito baixa. Então, não é um produto para ser, nenhum dos produtos que a gente desenhou para ser de escala, né? Eles têm potencial de escala
do ponto de vista de produção de ingredientes da floresta, não é essa o problema, mas do ponto de vista de negócio, quando você pensa em margem, não são produtos para terem grandes escalas, né? A não ser que você tenha um caminhão de dinheiro por trás para conseguir realmente fazer esse volume. Mas o que a gente está entendendo como uma frente de crescimento é a internacionalização desses produtos. Porque quando você olha para a Europa, principalmente, depois dos Estados Unidos, tem muito apetite por esse tipo de produto, o câmbio nos favorece, então a gente consegue, e aí tem empresas parceiras que conseguem fazer essa operação, né, de levar o produto para lá, tem todo um processo de é, regulamentação dos produtos, mas enfim, é um mercado que é um produto que está muito pronto para estar nesses mercados, né? E meu amigo, você contando a história da sua carreira também, eu pensei alguns paralelos. Comecei Hum, na Dev também, trade marketing, depois fui para o mundo das agências, trabalhei aqui no Reino Unido, aí eu- voltei para a Meta, também uma tech, como a Google, como o YouTube. sim, E aí depois muito me interessei pelo impacto social ambiental positivo que as marcas também podem dar. Não fiz na sim. Santos, fiz o curso curto em Cambridge, de sustentabilidade e economia circular, terminando após direitos humanos, enfim, estou muito desse lado e estou de verdade apaixonado pelo que vocês fazem na Amazônia. É Ah, muito que legal, legal, de obrigado. impacto positivo para, obviamente, o meio ambiente, para a sociedade, especialmente a sociedade ali da Amazônia, do Pará, que é onde está a Amazoa sede e tudo mais, e vocês cuidando das comunidades também, não só na ação de negócio, mas também na ação presencial, que é a sócia que você falou tá lá também. Então, Sim, parabéns total. demais por isso, cara. Muito legal de ver esse impacto que a gente pode dar pensando na comunicação de marca e no lucro, Sim. mas o lucro como não o objetivo final, né? O lucro como objetivo, mas ele como caminho para ter um impacto melhor nesse processo Exato, da vida exato. das pessoas. E um lucro compartilhado, né? Eu acho que assim, tem uma coisa de a gente querer comprovar, né, assim, que ter negócios na Amazônia são rentáveis, tem escala e dão lucro, e que esse lucro pode ser compartilhado, né? Não é só fazer doação, não é só uma coisa de royalty, mas é ter a Amazônia e as suas comunidades também no centro desse negócio, né? É, faz muito sentido. E penso muito na educação também da nossa área, porque eu tô nela, né? Mas enfim, dos planners que acho que tem a ver aqui, que eu sempre pergunto sobre Sim, o marketing sustentável, o impacto que o ESG pode ter, o impacto positivo que pode ter na comunicação de marca e tudo mais. Eu pergunto para os incríveis palestrados, ou entrevistados que eu tenho, e que é sempre legal de escutar pensando nisso. Eu dou aula lá no Perifa Criativa, que é para pensar nas sim, comunidades também, aqui na cidade de São Paulo, como é que a gente pode contribuir para aprenderem mais sobre o planejamento estratégico de comunicação, sobre a criação, enfim, sobre essas coisas. legal. E aí queria saber de ti qual é o seu ponto de vista sobre marketing sustentável, sabe? O que que é o marketing sustentável, no seu ponto de vista? Como é que o Planner pode ajudar nisso? Eu acho que assim, dá para a gente pensar alguns caminhos, né? Eu acho que assim, eu não sei se o marketing em si, quando se fala marketing sustentável, se o marketing em si dá para ser sustentável, né? Assim, claro, você pode neutralizar as emissões de carbono, eu acho que o marketing ele pode ser mais consciente e ser uma alavanca de impacto positivo, né? Eu penso mais por aí. Então, o que que isso quer dizer, né? Eu acho que a gente pode ter, primeiro, consciência no sentido da ética, né? Então, a gente ser inclusivo e diverso na comunicação, coisas básicas, né, que parecem básicas e óbvias, mas elas não acontecem em todos os casos, nem na maioria dos casos, né? Então a gente ser inclusivo, a gente ter participação, o inclusivo nas equipes que a gente contrata, nos parceiros que a gente contrata, na mensagem que a gente está colocando na rua, o cuidado que a gente está fazendo com isso. Obviamente tentando gerar o menor impacto possível com as ações que a gente faz, impactos negativos para o meio ambiente. E a outra frente é como que dentro da empresa, né, e aí o marketing, mas coloco do lado o planejador que da agência, né, o estrategista de marca que muitas vezes pode estar dentro do cliente, como que eles pode provocar a empresa, né, a fazer a ter produtos, serviços e uma atividade que gere impacto positivo, né, ou que vá mitigando seus impactos
negativos, né? Então, assim, porque assim, no caso da Amazon, é uma empresa que nasce com um propósito, né? Então, assim, a nossa atividade em si, o fato da gente existir, ela já é em si um impacto positivo, né? Mas a maioria das empresas não é assim, né? A maioria das empresas, elas nasceram de um modelo tradicional, ou estão nascendo de um modelo tradicional e constroem projetos acessórios para gerar impacto positivo, né? O que está tudo bem também, eu acho que todo mundo tem que entrar do jeito que dá e o jeito que pode, mas tem que entrar nessa conversa e tem que se esforçar para fazer diferente para ter impacto positivo. Mas eu acho que o marketing, como uma ponta de coisas que vão para a rua, né? Você vai comunicar, você vai fazer ações, assim, não pode, isso tem que estar baseado numa verdade, né? E aí, eu acho que às vezes, muitas vezes tem uma tentação da empresa de colocar para a rua mais comunicação do que atitude. E acho que o marketing pode ser, o estrategista, o planejador pode ser esse provocador para que se fale sobre coisas que de fato se faça, né? E que realmente se faça coisas que tenham impacto positivo. Eu ainda assim sou um pouco cético no sentido de que a gente começou a Amazon, quando eu entrei, assim, eu achava que assim, o fato de ser um produto sustentável da Amazônia, isso em si seria um argumento de venda, né? E aí a gente fez várias pesquisas, enfim, participa de várias pesquisas e tal. E assim, ser um produto, pelo menos no Brasil ainda, né? Ser um produto sustentável, infelizmente, não é um driver decisor de compra, né? Assim, você tem que ter os seus atributos funcionais resolvidos, seja qual for, e aí no caso, né, assim, eu estou mais apropriado para falar do mercado de nutrição. Então, assim, nutrição funcional, suplementos, né? Então tem que ser bom, tem que ter qualidade, tem que ter preço, etc. E aí, se você for sustentável, você tem um claim da Amazônia, legal, isso passa a ser talvez um fator de desempate, mas ele não é ainda, infelizmente, um decisor de compra. Por isso que é tão importante a gente ter esses esforços de aumento da consciência das pessoas, de valorização, né, da natureza, da floresta, né, porque ainda as pessoas não estão sentindo isso, né, assim, ainda não é urgente, né, do tipo, eu vou deixar de comprar esse produto para comprar outro, né. Não sei se acompanha aí, nesse caminho eu tenho acompanhado e às vezes, né, conversado com o pessoal da Positiva, né, que é um grande desafio também, que é uma marca que já está num estágio mais consolidado, numa categoria de contagem de centavos, né, que é de produto de home care, acho que agora eles estão entrando em beauty care. Então, assim, você tem que entregar as coisas funcionais e aí depois eu posso. Claro, você tem uma porção, uma parcela, né, pequena, mais da elite intelectual, que está comprando, está fazendo escolhas a partir da consciência ambiental, né? Mas quando você vai para a massa, que seria o que realmente vai fazer, que é o que vai fazer a diferença, você ainda patina, né? Então, eu acho que tem um trabalho aí de base como sociedade, que aí todas as marcas podem realmente ajudar, né? Assim, que é um trabalho mais institucional, de conscientização, das pessoas sobre esse tema, né? Porque ainda o bolso e os benefícios individuais é o que pauta o consumo, né? E aí de entrar nesse pensamento, o que que a gente precisa ter mais do seu ponto de vista de nutrir não só do corpo, que é o produto, mas também nutrir a mente dos times, né, de diferentes áreas. Eu fiquei pensando no time do marketing ter maior consciência disso, mas também na Sim. administração anterior, que está pensando no budget e tudo mais. Mas o que que a gente, do seu ponto de vista, a gente precisaria fazer, por exemplo, com os clientes das agências, né, que é onde Uhum. e aqui tá, às vezes são clientes também que está assistindo, mas a gente pensa nisso, o que que precisaria fazer com eles, sabe? Porque, por exemplo, é óbvio que eu adorei fazer meu curso de Cambridge e tudo mais, de 2 meses de sustentabilidade, mas não tenho um décimo do seu conhecimento sobre o tema e aprendo Sim, muito e tenho, imagina. você já sabe, vontade de trabalhar na Amazon, de Boa, ótimo, vamos embora. ter um O impacto Rafa, eu positivo. acho que assim, né, nessas conversas aí, nessa comunidade de SG, e aí de pessoas que trabalham com coisas mais hard, assim, né? Nesse curso
eu acho que eu tinha eu e mais duas pessoas de marketing, assim, eram todos advogados, pessoas de conselho, né? Então, assim, é um olhar para SG de outro lugar, né? Não da comunicação, está numa outra ponta. E eu ouvi muito, vi muitas histórias e muitos cases, assim, tem que ser uma conversa sobre dinheiro e sobre risco, né? Então é isso que vai mudar, fazer as empresas começarem a mudar, ou, ou mudarem mais intensamente suas atitudes, seus modelos de negócio, seus produtos, suas entregas, né? Assim, é, é sobre risco, é sobre risco reputacional, é sobre risco operacional, porque em muitos casos você tem problema de supply chain, você tem problema de logística, você tem problema de planta que simplesmente é destruída, inundada por eventos climáticos. Então, se essa é a conversa que tem que se ter, né? Assim, é uma conversa mais hard, mas ela passa e muitos setores, eles são muito expostos, por exemplo, a risco reputacional. Acho que o risco reputacional é uma porta de entrada para a gente que é de marketing e comunicação. Acho que a gente tem mais facilidade para navegar nisso, para mapear isso, né? Então você pensa empresas de se pedir, né, que têm um risco reputacional muito alto na maneira que fabricam seus produtos. A indústria alimentícia de ultraprocessados, né, assim, já assim, tá em todos os lugares falando sobre os malefícios, né? Então, assim, já existe esse risco reputacional. Acho que as agências, né, se pedir, é um segmento que investe muito em marca, em comunicação dentro das agências. Então, são produtos que têm uma alta exposição e que não é uma coisa de você falar de futuro que pode ser que aconteça, já está acontecendo, né? Como que eles já estão sendo responsabilizados pela epidemia de obesidade, diabetes, que existe na sociedade, né? Então, como que essa é uma conversa que pode ser catalisadora de mudanças e que pode começar pela comunicação, pela estratégia de marketing, de marca, né? É, penso muito nisso. Aí fiquei pensando aqui, que conselho você daria para ti em 2004, sabe? Você começando como planner lá na FNAS 2004 ou 2005, eu esqueci. 2005. 2005. Mas que conselho você daria para ti, sabendo desses pontos que você sabe hoje? O que você faria pro Zé Porto daquela época ainda? Cara, muito louco, né? Não sei, putz, eu acho que naquela época, assim, eu acho difícil a gente julgar há anos atrás, assim, né, a partir da consciência de hoje, né? Assim, ninguém tinha essa consciência, né? Quer dizer, tinha em algumas coisas, estava começando a ter, já tinha esse discurso de emissão de carbono muito avançada e tal, mas é difícil a gente olhar para trás, assim, mas eu vejo hoje, por exemplo, assim, a gente atendeu. Eu atendi muitos anos a Electrolux, que já tinha, né, uma empresa sueca, já tinha um discurso eh, de, de logística reversa por conta né, dos eletrodomésticos, mas eu acho complexo isso, assim, porque a gente. É que nem a gente julgar um pouco, sei lá, né? Enfim, obras, sei lá, filmes machistas ou racistas, né? Assim, eles eram fruto, expressão da cultura da época, que era horrível, que estava errada, né? Mas eu acho que, eu acho que não nesse sentido, mas o que eu aprendi aí, assim, saindo um pouco só dessa questão, mas que eu aprendi, né, nesse período empreendendo? Então, assim, realmente foi. Eu sempre ouvia na agência, em um período assim, também, no Google menos, porque aí eu já estava dentro da empresa, né? Mas você falou assim, você tem que estar próximo do negócio, né? E até hoje você vê os clientes fazendo essa reclamação das agências. E eu nunca entendi isso muito bem. Isso, né, fica ressoando como uma frase assim que as pessoas falam, em que todo mundo concorda, mas ninguém entende direito o que isso significa. É, e eu só entendi agora, assim, que eu fui empreender, que de fato né, assim, é uma empresa de 6 pessoas, né, assim, em super early stage. Então, assim, eu participei de desenvolvimento de produto, fábrica, a gente tem, né, assim, a gente lida com fábrica, com processamento de alimento, com logística, com decisões muito que não tem nada a ver com marketing e comunicação, né?
E isso fez com que, só que assim, eu não, né, investimento, venture capital, né, a gente fez uma rodada de captação que eu liderei, que a gente captou 4 milhões de reais. Então, assim, também me deu uma experiência de lidar com investidores, investidores anjo, alguns venture capitals e tal, investimento de impacto, mas enfim, uma dinâmica de trabalho muito diferente, né? Assim, um jeito tendo que fortalecer e exercitar músculos que eu não tinha que fazer isso trabalhando com comunicação e marketing. Claro, de novo, num ambiente super pequeno, numa startup, mas aí quando eu olho para mim como planejador, né, como estrategista de marca, como marketing, isso muda completamente a maneira de pensar, né? Assim, isso faz você me faz ter curiosidade, né? Assim, quando hoje, assim, se eu penso num briefing, né, numa marca, isso me faz pensar outras coisas, outras perguntas, né? Gerar outras conexões, né? Então, a partir disso, acho que a minha dica, né, o meu conselho para mim lá em 2005 seria, é, de fato, tentar entender mais essas coisas que, para gente que é de humanas, de comunicação, é meio chato, né? Mas quando você está dentro de uma estrutura, você tem outra visibilidade, né? Então, acho que isso muda a maneira como você pensa a comunicação, né? E isso te dá mais repertório, te dá mais pensamento lateral, assim, de conexões a serem feitas. Eu acho que isso é muito rico, né? Então, é, e eu acho que a gente vem de um lugar, a gente está saindo, sempre teve muito essa valorização do especialista, né? Tipo, esse cara é foda nisso, esse estrategista de marca, esse cara é foda de mídia, né? O cara é o diretor de arte, né? E a gente está indo para um mundo hoje que é dos generalistas, né? Assim, você precisa ter repertório, né? Porque tudo que é muito específico tende a ser substituído pela inteligência artificial. Então, assim, a nossa diferença está justamente em ter pensamento crítico, capacidade de orquestração, curiosidade, conexão, né? Orquestrar todas essas ferramentas e possibilidades que elas dão, né? E não ficar verticalizado num assunto. Meu amigo, bom demais. Eu ia te perguntar da AI também, se vai roubar nosso É. emprego, mas faz todo sentido. Cara, eu acho que assim, eu tenho momentos de puro deslumbre e com AI e momentos de pavor do que pode acontecer. Eu acho que vão ser as duas coisas, né? Eu acho que sim, não sei se a gente, mas muita gente vai ser demitida, infelizmente, assim, ou demitida assim, não vai ter tanto emprego, né? Assim, eu acho. Por outro lado, eu acho que ela tem um potencial enorme, assim, de aumentar a nossa capacidade de fazer coisas, né, de pensar, né, assim, nesse sentido eu sou mais otimista, né? Eu estava lá no Hackathon esse final de semana, obviamente 1 milhão de palestras sobre AI, mas eu assisti uma especificamente que aí era uma espécie de debate entre os especialistas, acadêmicos, assim, super legal, os céticos ou pessimistas e os mais otimistas, né? Eu definitivamente me identifiquei muito mais com os otimistas, né? Assim, que é nessa ideia de que a inteligência artificial vai ampliar a nossa capacidade, né? Claro que a gente precisa usar como toda ferramenta com consciência e com atenção, porque é isso, a faca, ela ajuda a gente a cortar os alimentos, mas ela também serve para matar uma pessoa, né? Enfim, é uma ferramenta. E a gente precisa olhar com atenção, porque senão você vai terceirizar coisas, né? E vai deixar de pensar, né? Eu tenho um argumento muito grande que acho que agora, nesses últimos tempos, tem ressoado muito, a gente vai emburrecer, vai deixar de pensar, não sei o que lá. Acho que sim, pode ser. Se você se deixar levar por isso, talvez você fique mais atrofiado em algumas coisas, mas eu acho que não, eu acho que é o contrário, né? Vai ajudar a gente a pensar mais caminhos, a pensar mais coisas, a fazer essa coisa repetitiva vertical para a gente ficar num outro nível de exercício das nossas funções, né? E eu estava vendo esse último relatório do World Economic Forum sobre os skills do futuro, mas do presente, né? Assim, enfim, que é isso, pensamento crítico,
Criatividade, curiosidade, empatia, que são coisas essencialmente humanas, né? Assim, a AI a AI generativa, né? Por trás daquilo é um algoritmo que é uma probabilidade, né? Ela não navega na nuance, ela não tem pensamento crítico, né? Ela, tipo, vai fazendo uma combinação de probabilidades, te dá um negócio. Então, eu acho que são essas outras características que a gente tem que focar, né? E, e aí, pensando no Planner especificamente, que eu acho que sempre foi um lugar de fortaleza dos bons planners, que é a curiosidade, né? Assim, fazer perguntas, duvidar, repensar, questionar, aprofundar, né? Isso é algo do planner, que você pode ser um planner dentro de uma agência, dentro do seu negócio, dentro do marketing de uma empresa, né? Que é a curiosidade e investigar, né? E aprender. Ah, e outro skill era o always learning, assim, né? Essa mentalidade de você estar sempre aprendendo. E aí eu acho que quando você olha para a AI como uma ferramenta para você estar sempre aprendendo, como uma ferramenta para te ajudar a escoar essa criatividade, essa curiosidade, né? Assim, como um lugar onde você vai lá encontrar as coisas, tipo, super legal, né? Mas não é que assim, vai fazer a estratégia por você, vai pensar o modelo de negócio por você. Não, vai te ajudar com alguns pedaços, né? Assim, a rechear aqui, a aprofundar ali, mas não é o que vai, não é quem vai fazer o quadro, né, em si. Então, então eu acho isso. Acho que eu gosto de pensar por aí, assim, né? Mas dá muito medo do ponto de vista aí, assim, mais como sociedade, essa questão das tarefas repetitivas, né? Que isso assim já está acontecendo, né? E gosto demais da gente pensar mais na curiosidade e empatia, né? E continuar com isso cada vez. Exato. Isso não vai ser possível, né? Assim, nenhum modelo, assim, pelo menos até agora, nada tem essa ideia da sentiência, né? Da senciência É, da máquina, mas é uma coisa, sei lá, assim, bem polêmica e pouco ainda, né? Enfim, e acho que é provável, pra provável de... gente lapidar a nossa inteligência, mas sem subestimar também, né? Para acreditar nela e aí ser curioso para lapidar cada vez mais a Exato, investigação exato, e aprender. exato. É, É demais falar contigo, cara. Você tá aqui no podcast que eu amo, por acaso é o meu. Mas de podcast, verdade, videocast. videocast. Obrigado É, demais por topar participar, por dividir sua trajetória, sua história, ponto de vista. E imagina. estou enamorado de verdade da Amazô. Que legal. Incrível tudo que vocês Então, fazem. vamos conversar mais no paralelo sobre a Amazon. De impacto positivo na lucratividade, planeta e sociedade. Bom demais, cara. Muito Parabéns. legal, cara. Obrigado, querido. Foi um prazer, viu? E super obrigado pelo convite. Vida longa aí o seu podcast. Tomara que seja. Um abração. Sim. Valeu, um abração. Tchau, tchau.